Então, boa tarde. Hoje daremos início aí à nossa aula sobre currículo, né? Portanto, veremos aí currículo do proposto à prática, manifestações do currículo, teorias do currículo, e eu ainda trouxe pressupostos teóricos do currículo em movimento, para a gente fazer um esquema e sintetizar algumas questões. E antes de ir para as questões, vamos falar um pouquinho sobre currículo, pensar o que é currículo, né? Quando eu for resolver questões que versam sobre o currículo na prova, eu tenho que ter em mente duas questões, que tradicionalmente ele significa uma coisa e na contemporaneidade ele significa outra. Tradicionalmente, o que é o currículo? É um rol de conteúdos, uma gama de disciplinas, uma lista de disciplinas, portanto, algo muito fragmentado. Isso aí é uma perspectiva tradicional do currículo. Pensando o currículo em uma perspectiva contemporânea, nós temos que o currículo é o quê? É um campo de disputa. Disputa de projeto de sociedade, disputa de formação humana. No currículo estão implicadas questões de poder, estão implicadas questões que versam sobre a seleção cultural, né? Porque parte daquilo que está no currículo alguém chancelou, alguém disse que são conteúdos válidos que necessitam de serem vivenciados e experimentados pelos alunos. Um minutinho. Portanto, currículo em uma perspectiva contemporânea, nós temos o currículo como o quê? Como o conjunto de experiências que os alunos vão realizar ali sobre a tutela da escola, experiências essas que podem se dar de maneira implícita, que podem se dar de maneira explícita. Portanto, tudo que vai acontecer na escola é currículo. A ida ao banheiro é currículo, é currículo. A maneira como eu organizo a minha sala é currículo, é currículo. Se os alunos estão enfileirados, se os alunos estão em meia-lua, se os alunos estão em círculo, isso diz muito sobre o tipo de professor que sou. O meu tom de voz diz respeito ao currículo? Diz, porque se eu sou uma pessoa que falo alto, eu tendo a naturalizar entre as crianças a ideia de que falar alto é o quê? Normal, é natural. Portanto, o currículo é a espinha dorsal da escola. Tudo aquilo que acontece na escola é o currículo. Nesse sentido, a gente pode entender que o currículo é o coração da escola, né? Quando eu trouxe que no currículo estão implicadas questões de poder, é porque, por vezes, a gente consegue perceber esse poder que permeia aí o currículo. Observe. Aqui no DF, nós temos como pressupostos teóricos do currículo em movimento a pedagogia histórico-crítica. Por que, que nós temos a pedagogia histórico-crítica aqui no currículo? Quais os interesses que estão por trás desse currículo, né, e dessa pedagogia histórico-crítica. Se nós formos pensar em termos de o Estado de São Paulo está com uma guerra ferrenha, porque eles não querem aceitar a pedagogia histórico-crítica. Nesse sentido, por que, que eles não querem aceitar? O que está por trás disso? Então, perceba, tudo aquilo que está no currículo diz respeito a uma seleção cultural. Não há que se falar em neutralidade no currículo, uma vez que currículo é movimento, currículo é algo aspiralado, né? Veja o nome do nosso o nosso currículo formal aqui da Secretaria de Educação, currículo em movimento, né? Portanto, o nome já fala por si. Então, essa é a ideia que eu tenho que ter de currículo quando eu for levar para a prova, né? Que tradicionalmente ele significou uma coisa e na contemporaneidade ele significou outra. Ele significa outra, na verdade, né? Então, só para fechar aqui, para nós irmos para as questões. No currículo estão implicadas questões de poder, questões de seleção cultural, no currículo estão implicadas questões de formação humana, de projetos de sociedade, numa perspectiva contemporânea. Já numa perspectiva tradicional, se reduz ali ao conjunto de disciplinas, à grade de conteúdos, né? Vamos aí às questões. Número 1. O currículo escolar está sempre em construção, adaptando às mudanças da humanidade. E aí, minhas duas guerreiras, já respondam aí, me ajudem no chat. Marcela e Graziele. Me respondam aí no chat. A número 1 está correta, errada? Vou ler novamente. O currículo escolar está sempre em construção, adaptando-se às mudanças da humanidade. O item está o quê, minha gente? O item está correto, né? Veja,
O que outrora foi conteúdo, hoje já não é mais. Retomemos aí na memória algumas disciplinas que tinham antigamente, como, por exemplo, organização do lar. Nós não temos essa disciplina mais, né? Então, o currículo, ele busca ali o quê? Se adaptar às mudanças da sociedade, no sentido de que currículo é o quê? Currículo é movimento. Deixa eu só fazer esse C melhorzinho aqui para não causar dúvida aí quando o pessoal for assistir. 2. O currículo escolar é um conjunto de disciplinas sistematizadas com o objetivo de nortear a elaboração de livros didáticos. E aí, minha gente, o item tá o quê? O item tá... Errado. Nós só vimos só uma, Grazi, até agora. Começamos com a primeira, que a alternativa está correta, e estamos na segunda agora. O item está o quê? O item está errado, porque está reduzindo o currículo a um conjunto sistematizado de disciplinas que tem por base o quê? A elaboração de livros didáticos. O currículo é mais do que isso. O currículo é um campo de disputa, disputa de projeto de sociedade, disputa de formação humana, é o conjunto de conhecimentos cognitivos e simbólicos que os alunos realizam ali sobre a tutela da escola, o conjunto de vivências que acabam por formar identidades, por construir identidades nos nossos estudantes. E essas identidades, lembrando, elas podem se dar para o bem, mas também podem se dar para o mal. 3. O currículo escolar é um documento estático, elaborado com neutralidade científica. E aí, minha gente? O item está o quê? O item está errado, né? Por quê? Porque o currículo não é estático, o currículo é o quê? Movimento. Ele é aspiralado e nele não permeia o quê? Isso, Marcelo, nele não permeia neutralidade. 4. O currículo escolar é determinado pelo secretário de educação de cada município e estado. O item está errado. E está errado por quê? Porque o currículo, ele vai ser o quê? Ele é uma construção. Vejamos a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, foi uma construção na qual participou o Estado, os municípios, né? Os professores, as instituições escolares, a sociedade civil. Pensemos no currículo aqui da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Nós vamos ver mais à frente que foi um processo participativo. Apresenta-se para a rede em 2010 um currículo experimental. Esse currículo passa por discussões no ano de 2012, essas discussões avançam para 2012. Em 2013, essas discussões também avançam no sentido de ocorrer plenárias, conferências, e em 2014, o currículo aqui do Distrito Federal é apresentado em sua versão final, com a contribuição de todos os sujeitos. Portanto, o item está o quê? O item está errado. 5. O currículo diz respeito às experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento em meio a relações sociais e que contribuem para a construção das identidades de nossos estudantes. O item está corretinho, né? E aí lembremos que essas identidades, elas podem se dar para o bem, mas elas também podem se dar para o quê? Para o mal. 6. O currículo entende-se exclusivamente o aglomerado de disciplinas e conteúdos desenvolvidos em uma etapa da educação ou em um curso específico. O item está o quê, minha gente? O item está errado, e está errado por duas razões. Primeiro, pelo termo exclusivamente, e segundo, por dizer que é um aglomerado de disciplinas. Desconfie de questões que tragam exclusivamente, somente, apenas, porque reduz o entendimento da questão. E o item está errado também por considerar que o currículo ele é o aglomerado de disciplinas, o amontoamento de disciplinas, como nós sabemos que ele não é isso, ele não se resume a isso. O currículo é tudo aquilo que acontece aonde? Na escola, né? 7. O currículo é compreendido como as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais e que contribuem para a construção das identidades de nossos estudantes. E aí, pessoal, o item está o quê? O item está certinho, né?
O item está certinho. O currículo vai ser o quê? Esse conjunto de experiências que os alunos realizam ali sobre a tutela da escola. Experiências que podem se dar de maneira explícita, experiências que podem se dar de maneira implícita. Exemplo de experiências implícitas. O tom de voz, a organização da minha classe. Exemplos de experiências explícitas. As apresentações teatrais, a feira de ciências, a feira do estado, a ida ao zoológico, a ida ao cinema. 8. O currículo é compreendido exclusivamente como os conteúdos ensinados e aprendidos no espaço escolar. E aí, minha gente, o item está o quê? O item está errado por duas razões. Primeiro, porque traz a palavra exclusivamente, e porque diz que ele é o quê? Apenas esses conteúdos, né, que são aprendidos no espaço escolar e a vivência que o aluno traz de sua prática social, de sua vida, constitui também um currículo, que nós entendemos ele como um currículo o quê? Um currículo oculto. 9. O currículo é compreendido apenas por currículo, na verdade, é compreendido apenas os conteúdos presentes nos livros didáticos utilizados nas escolas. E aí, pessoal? O item está errado, porque o currículo é mais do que isso. Errado porque traz apenas e porque reduz o currículo como os conteúdos dos livros didáticos. O currículo é bem mais amplo. O currículo é uma seleção cultural, no currículo estão implicadas questões de poder, questões de seleção cultural, né? 10. O currículo é compreendido como um conjunto de esforços pedagógicos e desenvolvidos com intenções educativas. O item está o quê, pessoal? O item está corretinho, é tudo aquilo que a escola vai fazer com intenção o quê? Com intenção educativa. Rodrigo, e a escola faz alguma coisa que não tem intenção educativa? Se faz, está fazendo de maneira equivocada, porque o fazer da escola deve ser permeado por uma intencionalidade. Os alunos não estão na escola apenas por estarem. Existe uma razão, um motivo pelo qual eles estão lá, né? 11. A palavra currículo associam-se distintas concepções que derivam dos diversos modos de como a educação é concebida historicamente, bem como das influências teóricas que a afetam e se fazem hegemônicas em um dado momento. O item está o quê, pessoal? O item está, o item está correto. Só um minutinho. O item está correto. Eu vou explicar a razão do item estar correto. Só um minuto. Veja, vamos à leitura do item. A palavra currículo associam-se distintas concepções que derivam dos diversos modos de como a educação é concebida historicamente, bem como das influências teóricas que a afetam e se fazem hegemônicas em um dado momento. Percebam, a história que a humanidade avança, a educação também avança, porque não há de se falar de sociedade sem prática educativa, tampouco de prática educativa sem sociedade. E se nós olharmos para a história da educação, nós vamos ver que em determinado momento priorizou-se algumas questões. Pensemos na Grécia. Lá na Grécia Antiga, nós tínhamos a ideia da paideia grega, uma educação muito geral, que procurava contemplar o indivíduo como um todo. Em Esparta, né? Os indivíduos eram preparados para o quê? Para a guerra. Era uma educação eminentemente o quê? Civil, no sentido de ser o quê? Do preparo para a guerra, né? Civil não, militar no sentido de preparar aqueles indivíduos para a guerra. No período medieval, uma educação eminentemente o quê? Religiosa. Na contemporaneidade, como que nós pensamos a educação? Visando superar fronteiras, uma educação interdisciplinar, transdisciplinar. Portanto, à medida que a educação vai avançando, a sociedade também avança e o currículo também é modificado em razão das próprias mudanças que vão ocorrendo ao longo da sociedade, né? 12. O currículo é um importante elemento constitutivo da organização curricular. E aí, pessoal? O que vocês me dizem aí? O item está o quê? O item está corretinho, né? O currículo diz respeito, desculpa, é a 12.
Deixa eu voltar aqui. O currículo é um importante elemento constitutivo da organização escolar. O currículo vai organizar, ele vai permear a organização escolar? Sim, veja, o currículo formal aqui da secretaria, aqui do DF é o quê? O currículo em movimento. Esse currículo em movimento, ele vai se desdobrar em um currículo que real, que é adaptado, organizado, dadas as peculiaridades de cada instituição escolar. 13. O currículo diz respeito unicamente a uma listagem de conteúdos a serem transmitidos aos alunos, aos educandos. O item está o quê? O item está errado, né? É errado porque está dizendo que ele é unicamente essa listagem. O currículo é uma listagem? Não. Como nós vimos, no currículo estão implicadas várias questões, questões de poder, questões de seleção cultural, questões de formação humana. 14. O currículo deve ser reduzido ao nível prático da instrução. É errado, o currículo deve ser reduzido a isso? Não, ele não pode ser reduzido, o currículo é mais do que isso, porque tudo aquilo que acontece na escola é currículo. O currículo é a espinha dorsal da escola. 15. O currículo é um documento estático, elaborado com neutralidade científica. Acredito que essa questão está repetida, né? Deixa eu ver aqui mais em cima. Essa questão, ela está repetida, me desculpem aí, tá? Mas vamos responder ela. Está errado, porque o currículo não é estático e ele tampouco é permeado por uma o quê? Por uma neutralidade, né? 16. O currículo prescrito retrata a ordenação do sistema escolar que representa. E aí, minha gente? O item está o quê? O item está correto. O currículo prescrito é o mesmo que currículo formal, instituído, estabelecido, explícito, que é aquele instituído pelos sistemas de ensino. Se esse documento é instituído pelos estabelecimentos de ensino, ele vai representar o quê? O seu sistema de ensino. Por meio do currículo, nós tomamos conhecimento do que é essa educação que esse Estado, que essa cidade oferta. Por exemplo, se nós não tivéssemos nenhum contato com a Secretaria de Educação, fôssemos lá na página da Secretaria de Educação no site, baixássemos o currículo, nós teríamos ideia da concepção de homem que a Secretaria de Educação ela quer formar. Nós teríamos ideia de o que é a ideia de currículo que a Secretaria entende. Portanto, o item está o quê? Correto. 17. Quando se tem aquele currículo. Peraí, minha gente, ó, aqui nós já estamos começando, na verdade, um outro conteúdo, que é manifestações do currículo. Antes de continuar, vou fazer um apanhado aqui geral, tá? Retomemos aqui. Então, nós discutimos o conceito de currículo, com essas 15 questões. Nós vimos que o currículo não deve ser entendido como uma grade de disciplinas, uma lista de conteúdos, um rol de conteúdos, porque o currículo na contemporaneidade deve ser entendido como um campo de disputa, disputa de projeto de sociedade, disputa de formação humana, né? No currículo estão implicadas questões de poder, questões de seleção cultural, portanto, o currículo é movimento, né? Esse currículo vai se manifestar na prática de algumas maneiras, e aí nós temos três formas: de uma maneira formal, de uma maneira real e de uma maneira oculta. O currículo formal também pode ser conhecido como currículo explícito, prescrito, estabelecido, instituído, formal, oficial. Todas essas nomenclaturas referem-se a esse mesmo currículo. E o que é esse currículo, Rodrigo? É aquele documento instituído pelo sistema de ensino. Por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais. Nós também temos um currículo real, que também é conhecido como currículo em ação, que é aquele que de fato acontece na sala de aula em decorrência do projeto político-pedagógico, em decorrência dos planos de ensino. Portanto, o currículo real é a materialização do currículo que formal, porque o currículo formal chega para as escolas. As escolas se apropriam daquele currículo e adaptam aquele currículo às suas peculiaridades, às suas realidades. Para além de currículo formal, para além de currículo real, nós temos o currículo que
oculto, que também pode aparecer lá, que ali é um currículo implícito, que são as regras, os hábitos, os costumes que estão ali nas relações e que por vezes vão governar essas relações, como por exemplo, o tom de voz que eu utilizo. Se eu tendo a falar alto em sala e tendo a naturalizar entre as crianças a ideia de que falar alto é o quê? Normal. Outro exemplo de currículo oculto, as imagens de família presentes nos livros didáticos. Quando nós pegamos um livro didático que trata lá o conceito de família, traz o papai, a mamãe, as irmãs, o cachorrinho, o papagaio e a empregada negra. Esse arranjo familiar, ele é único e predominante dentro da sociedade brasileira? Não. Mais de 80% dos lares são chefiados por mães solteiras. Elas não constituem um arranjo familiar? Constituem. Então percebam como que essas crianças que não têm os seus pais se sentem ao perceber aquele arranjo familiar. Certamente elas devem se sentir, digamos assim, um tanto quanto fragilizadas, porque para algumas pessoas, quando as crianças não são frutos de um casal que esteja junto, de um casal que esteja em plena felicidade, digamos assim, essa pessoa ela está sujeita ali a riscos. Essa pessoa ela pode se corromper, essa pessoa pode se marginalizar, né? Algumas pessoas chegam até, inclusive, a dizer que filhos de pais solteiros tendem a se bandear, né? Algumas pessoas usam esse termo, será que isso procede? Por exemplo, eu sou filho de pais que são separados. E olha que engraçado, são separados só no papel, porque só de corpos, porque no papel ainda continuam casados. Mas percebam, nem por isso eu me marginalizei, nem por isso eu encontro-me numa situação inferior a alguma pessoa que venha de uma família que tenha os seus pais presentes, enfim. Então, problematizar essas questões é importante. Quando os livros didáticos trazem, por exemplo, questões de profissão, nós vemos lá dentista, nós vemos advogado, nós vemos enfermeira, nós vemos o professor, e as pessoas que trabalham com serviços gerais, e a faxineira, será que ela aparece? Aparece pouquíssimas vezes. E quando aparece, geralmente a faxineira é o quê? Negra. Não é um outro exemplo de currículo oculto? É um currículo oculto que está acontecendo ali. Enquanto professor, eu tenho que perceber esse currículo para desmartelar esse currículo, não possibilitar que ele continue construindo o quê? Identidade. Olha só o seu caso, Marcela, filha de pintor. Quantos livros didáticos que a gente pega que tem a profissão pintor? Por que que a escola tende sempre a valorizar o trabalho intelectual e desvalorizar o trabalho manual? Por quê? Quais os interesses estão por trás disso? Certamente, qual é o interesse? É nos passar a ideia de que esse arranjo capitalista, esse arranjo societário, ele é natural, ele é normal, que sempre foi assim e que nós devemos seguir assim. São essas as inculcações que esse tipo de currículo ele quer nos passar, inclusive nos trazendo a ideia de que nós temos que ser submissos, nós temos que ser obedientes, nós temos que obedecer ao professor, embora o professor esteja errado, porque quando eu sair da escola e for para a fábrica, quando for para a empresa, eu tenho que obedecer o meu patrão, embora o meu patrão também esteja errado. Então, a escola, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba construindo essas identidades aí através do currículo, o quê? Do currículo oculto. Então, sintetizando, nós temos três formas desse currículo acontecer: formal, prescrito, instituído, estabelecido, oficial, explícito, que é o currículo instituído pelos sistemas de ensino. Currículo real em ação, que é aquele que efetivamente acontece, em razão do projeto político-pedagógico, em razão dos planos de ensino. E o currículo que oculto, que são as normas, os hábitos, os costumes, as crenças, que permeiam as relações e acabam por governar essas relações. Vamos continuar aqui nos exercícios. Quando você tem aquele currículo que de fato acontece na sala de aula, em decorrência de um projeto político-pedagógico, em decorrência dos planos de ensino, estamos nos referindo ao currículo formal. E aí? Nós estamos nos referindo a qual tipo de currículo? Real, currículo real.
Quando se tem aquele currículo que de fato acontece na sala de aula em decorrência de um projeto político-pedagógico, em decorrência dos planos de ensino, estamos nos referindo ao currículo que real, que também pode ser chamado de currículo que em ação. 18. No âmbito das decisões políticas e administrativas, o currículo é caracterizado como prescrito. Vamos, minha gente, respondam aqui comigo. No âmbito das decisões políticas e administrativas, o currículo é caracterizado como prescrito. O item está o quê? O item está certo, né? Porque ele vai ser entendido como prescrito, oficial, estabelecido. Também pode aparecer lá que ele é instituído, formal. 19. O currículo é uma construção marcada por um processo contínuo de decisão. Nesse contínuo de decisão curricular emergiram as diferentes, porém concatenadas fases de desenvolvimento do currículo. Dentre essas fases temos o currículo prescrito, que é o que resulta das experiências escolares, que não fazem parte dos programas oficiais e das políticas educativas. O item está o quê? O item está errado, porque esse currículo aqui não é o currículo prescrito, é o currículo que oculto. 20. Quando se tem aquele currículo que de fato acontece na sala de aula em decorrência de um projeto político-pedagógico e dos planos de ensino, está se referindo ao currículo partilhado. O item está o quê? O item está errado, porque se refere ao currículo que real, currículo que em ação. Quando se tem aquele currículo que de fato acontece na sala de aula em decorrência de um projeto pedagógico, em decorrência dos planos de ensino, estamos nos referindo ao currículo que real, em ação. 21. O currículo oculto é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino expresso em diretrizes curriculares. É currículo que estabelecido. Ó, uma dica aí, ó, estabelecido. Marca qual é a forma do currículo, né? Que ele é um currículo que estabelecido, que também pode aparecer que é instituído, explícito, prescrito, formal, oficial. 22. Currículo real é aquele que de fato é trabalhado em sala de aula, em decorrência da efetivação do que foi planejado. Faltou o Mzinho aí. E aí, minha gente? O item está correto. O currículo real, que também é conhecido como currículo em ação, é aquele que é o que acontece em decorrência do planejamento do professor e do projeto político-pedagógico. 23. O currículo prescrito refere-se ao planejamento que o professor deve desenvolver em sala de aula. O item está o quê, minha gente? O item está errado, porque não é o prescrito. Qual é o currículo? Real, em ação. O currículo prescrito se refere ao planejamento que o professor desenvolve em sala de aula. Errado. O currículo prescrito refere-se o quê? Aquele que é estabelecido pelos sistemas de ensino. 24. O currículo oculto diz respeito às manifestações e simbologias que se expressam no contexto da escola. E aí, minha gente, o item está o quê? O item está correto, né? É tudo aquilo que refere-se às vivências, às manifestações, os hábitos, os costumes, as crenças, né? 25. O currículo real traz as orientações estabelecidas pelos mecanismos oficiais. Errado, a palavrinha aí, ó, estabelecido. Portanto, ele é real? Não, ele é o quê? Estabelecido. Formal, prescrito, instituído, explícito, oficial. 26. O currículo formal, ação que se constrói a partir das ideias, concepções e comportamentos dos sujeitos. É errado, porque esse currículo aqui é o quê? O currículo oculto. O currículo formal é aquele que é estabelecido pelos sistemas de ensino. 27.
O currículo heterogêneo que une a perspectiva do currículo formal ao oficial. Existe esse currículo heterogêneo? Nós falamos sobre ele? Não. Portanto, o item está o quê? O item está errado. 28. O currículo formal refere-se às influências provenientes da experiência cultural que afetam a aprendizagem, o real ao que acontece em sala de aula e o oculto ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino. É errado. O que está errado aqui na questão? Vamos ver. O currículo formal refere a essas influências provenientes da experiência cultural que afetam a aprendizagem. Isso daqui é currículo que oculto. O real é o que acontece em sala de aula, certo? E o oculto, aquele que é estabelecido pelos sistemas de ensino. Esse aqui é o currículo que estabelecido. 29. O currículo formal refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino, certo? Certo. O real ao que acontece em sala de aula, certo? Certo. E o oculto, as influências provenientes da experiência cultural que afetam a aprendizagem. Está correto? Certinho, todas as definições estão corretas. 30. O currículo formal refere-se ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino, certo? Certo. O real, as influências provenientes da experiência cultural que afetam a aprendizagem. Essas experiências se referem ao currículo que? Oculto. E o oculto é o que acontece na sala de aula. O que acontece na sala de aula é o quê? Real, que também pode aparecer lá, que ele é currículo em ação. Tá, vamos falar um pouquinho agora sobre as teorias do currículo, tá? Vamos conversar um pouco sobre as teorias do currículo antes de nós entrarmos aí nas questões que versam sobre as teorias do currículo. Então, retomando, para a gente organizar o nosso pensamento. Nós falamos... Só um minuto, pessoal. Voltando aqui, esqueci de marcar errado aqui na 30, né? Nós corrigimos e eu não coloquei. Retomando nossa fala aqui para nós organizarmos o pensamento. Currículo, conceito, tradicionalmente lista de conteúdos, grade de disciplinas, aglomerado de matérias. Na contemporaneidade, um campo de disputa, disputa de projeto de sociedade, disputa de formação humana. No currículo estão implicadas questões de poder. Não há de se falar em neutralidade no currículo, porque não existe neutralidade nem na vida. Até em silêncio nós estamos o quê? Tomando partido. Portanto, há de se falar em neutralidade no currículo? Não. No currículo estão implicadas questões de poder, questões de seleção cultural. Então, percebam, o currículo tem uma abrangência o quê? Enorme. Nós não podemos reduzir o currículo a um simples aglomerado de disciplinas. Como que esse currículo vai se manifestar, se materializar? De três formas. De uma maneira formal, prescrita, instituída, estabelecido, oficial, prescrito, que é aquele currículo estabelecido pelo sistema de ensino. Um currículo real em ação, que é aquele que de fato acontece na sala de aula, em decorrência do PPP, em decorrência do planejamento dos professores. E o currículo oculto, que também pode ser chamado de currículo que? Implícito, que se refere às normas, os hábitos, as crenças, os costumes que estão nas relações e que, por vezes, governam essas relações. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias do currículo. O currículo, ao buscar, teóricos do currículo, ao buscarem conceituarem o que é currículo, eles acabam utilizando alguns conceitos, que ora eles vão enfatizar, ora eles não vão enfatizar. As teorias do currículo, as discussões acerca das teorias do currículo começam lá em meados de 1920, 1918, com Bobbitt. Bobbitt, ele vai escrever um livro que se chama De Currículo. E aí, Bobbitt, para escrever esse livro, onde ele vai buscar as bases desse livro, dessa ideia de currículo que ele vai escrever nesses livros? Lá na administração científica com Frederick Taylor. Frederick Taylor está lá na administração científica falando como que uma escola deve ser. Desculpe, como que uma escola deve ser, não, como que uma fábrica deve ser. Ele está lá na administração científica, Frederick Taylor, falando que uma fábrica, uma empresa, para produzir muito,
Tem que ter eficiência, tem que ter eficácia, tem que ter planejamento. Então, Bobbitt toma contato com os escritos de Taylor e fala: olha, esse cara tem razão. Nós precisamos de fazer com que a escola se compare a uma fábrica, no sentido de massificar o maior número de sujeitos. Nesse contexto aqui que surgem as teorias tradicionais do currículo, que datam aí de 1920, a escola estava recebendo muitas pessoas, aquelas parcelas que antes não tinham acesso à escolarização, porque a escolarização sempre foi destinada a uma pequena minoria, em outras palavras, a elite. Só que em meados de 1920, a escola está recebendo essas outras camadas estão entrando na escola. Então, as pessoas que estavam dirigindo a educação naquele momento se perguntavam: minha gente, o que eu vou fazer com esse tanto de aluno? O que eu vou fazer com esse tanto de gente que está chegando na escola? Será que eu consigo dar conta do conteúdo? Será que eu consigo dar conta da disciplina? E aí eles chegam à conclusão de que a escola precisaria se assemelhar a uma fábrica. E hoje nós temos dentro da escola algo que nos remete à fábrica, que nos remete a uma parcelarização do tempo, porque na fábrica não existe essa parcelarização do tempo. Nós temos tempo para almoçar, nós temos tempo para fazer lanche. Pense aquelas pessoas que trabalham em telemarketing. Eu já trabalhei com telemarketing. Na época em que eu trabalhei, eram 9 minutos para você almoçar. 9 minutos. Pensem nisso. E aí, essas pessoas que estavam dirigindo a educação falaram: não, nós precisamos de dar conta disso, e para dar conta disso, vamos fazer com que a escola se assemelhe a uma fábrica. E aí, lá dentro da escola, hoje, nós temos algo que vai nos remeter a uma fábrica. O que é, Rodrigo, que está lá na escola até hoje que me remete a uma fábrica? O sinal. O sinal não é um indicativo, não nos lembra a fábrica, um ambiente fabril, onde tudo é muito controlado, o tempo. Então, essas teorias tradicionais são teorias neutras, são teorias científicas, são teorias desinteressadas e teorias de manutenção do status quo. Eles se preocupam apenas em manter o status quo. E aí, para dizer o que é currículo, eles vão usar algumas palavras, como, por exemplo, planejamento, como, por exemplo, organização, como, por exemplo, metodologia, como, por exemplo, avaliação, como, por exemplo, didática, como, por exemplo, aprendizagem. Eles vão usando esses conceitos e vão dizendo: olha, na escola deve ter eficiência, porque é necessário ter eficiência para formar esse homem que nós queremos. E qual esse homem? Uma vaquinha de presépio. Qual esse homem? Um sujeito alienado, porque essas teorias são teorias o que desinteressadas, que trabalham sobre a perspectiva de manter o status quo. Aí eles dizem: é necessário ter planejamento. Da escola nós precisamos de planejar para esse homem que nós queremos formar, no sentido de manter esses sujeitos o que? Acríticos. Faz-se necessário nós nos atentarmos à avaliação, nós precisamos avaliar esses sujeitos, tendo por base uma avaliação positivista, uma avaliação da aprendizagem, que se preocupa apenas com os resultados que eles nos dão. Caminhando um pouco, nós chegamos em uma teoria crítica do currículo. Esses teóricos críticos vão olhar para os teóricos tradicionais e vão dizer o seguinte: olha, vocês estão errados. Vocês são responsáveis por todas essas injustiças, por todas essas mazelas que estão presentes nessa sociedade. Porque essa sociedade não é esse todo ordeiro que vocês falam, não. A sociedade não é essa coisa orgânica, essa coisa funcional, essa coisa integrada, não, não. A escola é permeada por uma ideologia que se sustenta em um viés capitalista. Vocês, aí eles olham, os teóricos críticos olham para os teóricos tradicionais e falam: vocês são responsáveis por todas essas injustiças. E aí eles vão propor o que uma desconfiança desse status quo. Eles vão falar: não, esse status quo aí é o que justifica essa desigualdade que a gente vive, aonde quem tem mais sempre tem mais, quem tem menos, cada dia menos terá. Então, vocês são responsáveis por isso. Então, são teorias de transformação radical, né? São teorias que buscam já compreender o quê? Compreender o poder,
entendem que dentro dessa relação existem o quê? Um poder. Só um minuto. E aí esses teóricos críticos, eles vão usar algumas palavras, né, para dizer o que é currículo, como, por exemplo, ideologia, libertação, conscientização, emancipação, currículo oculto, resistência, capitalismo, relações sociais de produção, reprodução cultural e social, classe social. Percebam, Rodrigo, como que eu vou decorar isso tudo? Tenham em mente uma coisa, se é crítico, tem o quê? Ideologia. Se tem ideologia, eu entendo que vai ter o quê? Capitalismo. Se tem capitalismo, eu entendo que tem o quê? Reprodução cultural e reprodução o quê? Social. Se tem reprodução cultural e se tem reprodução social, eu entendo que tem o quê? Um currículo oculto, que algumas pessoas não percebem, outras percebem. Eu entendo que também tem um poder, eu entendo também que a escola, ela pode ser um local de libertação, de conscientização, de emancipação, um local de resistência. Então, percebam, é difícil fazer esses links? É um pouco complicado, mas quando a gente vai linkando um conceito ao outro e entendendo a dinâmica da teoria, a gente consegue se localizar. Representantes das teorias críticas. Ah, e eu não falei dos representantes das teorias tradicionais, né? Vamos voltar aqui nas tradicionais só para a gente falar dos representantes. Representantes das teorias tradicionais. Nós temos Taylor, nós temos Bobbitt e nós temos John Dewey. Rodrigo, mas João Dil não está dentro de uma tendência renovada progressivista? Tá, mas aqui nós estamos estudando tendências? Não, nós estamos estudando o quê? Currículo. E dentro de currículo, John Dewey, ele está dentro de uma teoria o quê? Tradicional. Voltando à teoria, às teorias críticas. Como representantes, nós temos quem? Nós temos Louis Althusser, que vai falar sobre os aparelhos ideológicos do Estado. Olha como Althusser se associa ao conceito que a teoria trabalha, que é a ideologia. Nós temos Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Nós temos Paulo Freire. Paulo Freire não vai falar de emancipação, conscientização, libertação. Nós temos Michel Eipo, que fala sobre o quê? Currículo oculto. Nós temos Henri Giroux, que vai falar sobre o quê? Resistência. Nós temos Basil Benstein e temos também Henris Bowes e quem? Gentes. Portanto, esses são os representantes dessas teorias críticas. Elas datam aí de 1960. Caminhando um pouco, nós chegamos em uma outra teoria, que são as teorias o quê? As teorias pós-críticas. Essas teorias pós-críticas, elas buscaram ampliar o mapa do poder. Rodrigo, elas desconsideram as teorias anteriores? Não, não desconsideram, não. Elas percebem a importância dessas teorias, mas elas avançam, porque elas vão olhar para as teorias tradicionais, vão olhar para as teorias críticas e vão dizer, olha, é necessário ampliar esse currículo para incluir nesse currículo outras questões, como, por exemplo, questões que versam sobre o gênero. Mas, Rodrigo, é o gênero no sentido de promover o oba-oba, a promiscuidade, a homossexualidade? Não. O gênero no sentido de nos apresentar currículos o quê? Mais equilibrados do ponto de vista da experiência feminina e do ponto de vista da experiência o quê? Masculina. Veja, de todos esses autores que são representantes do currículo que nós falamos, Bobbitt, Taylor, Dewey, Althusser, Bourdieu e Passeron, Paulo Freire, Brasil Benstein, Henri Giroux, Michel Eipe, quem é mulher? Nenhum. As mulheres não produzem conhecimento? Produzem. Mas por que que elas não estão aqui? Por que que elas não aparecem aqui? Porque isso nos foi negado. O currículo é um currículo predominantemente o quê? Masculino. Se nós entrarmos numa turma, tem 30 mulheres e tem um homem, por que que eu tenho que chamar um masculino? O que está por trás disso? Quais os interesses decidem esse chamar, esses termos? Então, percebam, as teorias pós-críticas, elas chamam, né, chacoalham, assim, as teorias críticas e as teorias tradicionais, no sentido de trazer para dentro do currículo outras o quê? Outras perspectivas, como, por exemplo,
raça e etnia. Olha, o tanto que o nosso currículo nos negou questões que versam sobre a raça. Foi necessário, pelo menos no Brasil, uma lei, a Lei 10.639, para instituir a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira, afro-brasileira e africana e indígena. O país sequer reconhecia a importância dos povos negros e dos povos indígenas na construção do que é o nosso país. Isso, as teorias pós-críticas falam, vamos trazer a raça, a etnia para dentro do currículo, no sentido de não termos um currículo eurocêntrico. Quando a gente vai numa loja de brinquedos, qual a porcentagem de bonecas que nós vemos? Mais bonecas brancas ou mais bonecas negras? Mais, mais bonecas o quê? Mais bonecas brancas. Olha o tanto que o currículo acaba por influir no que é a nossa sociedade, no que são os homens, em como que os homens se formam. Outra vez eu entrei com minha mãe numa... E aí eu fiz um teste com ela, né? A gente estava no shopping andando, eu entrei numa loja, né, de brinquedos, acho que era ReHap, não lembro qual. E aí andamos e tal. Aí ele ia comprar um brinquedo para minha sobrinha. Aí acabou não comprando, uma boneca. Aí eu deixei ela olhando as bonecas, ela lá na Barbie, aquela coisa toda. Aí eu peguei uma boneca negra. Aí eu falei bem assim, mãe, por que que você não leva essa? Ela olhou assim e falou, ai, eu não quero essa não. Eu achei essa daqui mais bonitinha, porque ela é magrinha. Eu falei, mas por quê, mãe? Ai, não sei, eu não gostei, não. A gente percebe o que disso? O quanto que o currículo acaba por influir em quem são os homens, em quem os homens se tornam. Veja, é novo essa perspectiva de se trazer bonecas negras. Até um tempo desse atrás nós não tínhamos bonecas negras, bonecas deficientes, que simulam alguma deficiência. Quantas? Pouquíssimas. Então, esses teóricos pós-críticos falam que é necessário trazer para dentro do currículo raça, etnia. Veja, eu tenho uma amiga que veio da África e ela veio passar uns dias aqui em Brasília. Ela ficou aqui no apartamento um tempo comigo, alguns dias. Aí eu queria ir lá na Chapada dos Veadeiros com ela. A Chapada dos Veadeiros estava fechada. Eu falei, bem, vamos passear um pouquinho? Vamos estar em Caldas Novas, é aqui pertinho, né? Então vamos. O pessoal da África é um pessoal que tem uma cultura própria, assim como todas as civilizações têm as suas culturas, né? No sentido de utilizarem roupas muito coloridas, turbantes, muita geometria. E aí eu lembro que nós estávamos na piscina do bar. E aí tinha um grupo de senhoras olhando para a gente. E elas olhavam, olhavam, olhavam. Eu já tinha percebido. Só que eu fiquei calado, para não deixar ela constrangida, essa minha colega. E aí, em determinado momento, ela percebeu e falou assim: Rodrigo, eu quero ir para outro lugar, vamos? Aí eu nem perguntei, porque eu já sabia do que se tratava. Aí fomos para outro lugar. Lá foi esse grupinho de senhoras. Chegando lá, elas continuaram olhando. Aí a minha colega, ai, nossa, já estou incomodada, elas estão olhando, será que está acontecendo alguma coisa aqui? Eu falei, não, fica tranquila, deve ser impressão sua. Aí, de repente, vem essa colega, uma das senhoras, aí fala bem assim, para chegar perto da gente, fala, desculpa, moça, aí toca assim nela, a minha amiga está querendo saber ali se você é de verdade e quer tirar uma foto com você, porque ela acha que você é de mentira. Olha a situação. Isso é reflexo do quê? Do quanto o nosso currículo nos negou questões que versam sobre o quê? Sobre a raça, a etnia. Essas senhoras sequer sabiam que os povos africanos têm a sua cultura própria, existe um multiculturalismo. A cultura do Brasil não é tão importante quanto a cultura dos Estados Unidos. A cultura dos Estados Unidos não é tão importante quanto a cultura brasileira, porque todas as culturas são tão importantes quanto. Me parece que essa senhora achou que a minha amiga tivesse descido lá de Marte, naquele momento, naquela piscina, e lá estivesse. Então, observe o quanto que o nosso currículo, ele acaba nos negando algumas questões. Quantas pessoas que não sabem, por exemplo, que a África não é um país, a África é um continente? Todo mundo sabe disso? Não.
que na África estão as pirâmides do Egito, numa parte da África que é chamada de África Branca? Quantas pessoas sabem? Poucas. Então, veja, por isso que os teóricos pós-críticos falam, vamos trazer para dentro do currículo outras questões, vamos trazer o gênero, no sentido de pensar um currículo mais equilibrado, do ponto de vista da experiência masculina e do ponto de vista da experiência feminina. Vamos trazer a raça, a etnia, no sentido de compreender que todas as culturas são tão importantes quanto cada raça, cada povo tem seu modo de existência, seu modo de vida. Vamos trazer para dentro do currículo questões que versam sobre a teoria queer. Rodrigo, o que é a teoria queer? Teoria queer é uma teoria que busca trazer para dentro do currículo questões que versam sobre a homossexualidade, mas, Rodrigo, na ideia de promover o kit gay, o oba-oba, a promiscuidade, não. É no sentido de entender os malefícios e o que causa o preconceito, o que causa a homofobia, o que causa a transfobia, o que causa o machismo, o que causa a lesbofobia, porque as pessoas elas acabam invadindo em razão de diversas questões. No meu processo de escolarização mesmo, eu lembro de na faculdade, eu estava cursando letras, que eu também fiz graduação em letras, tinha uma moça que tinha um problema, eu suponho que ela tinha um problema, assim, psiquiátrico, não sei, me parece, né? E eu lembro que determinada vez ela tinha um cabelo grande, o cabelo batendo até a cintura, né? Preto, bonito. E aí eu lembro que um dia ela chegou lá com o cabelo cortado, bem curtinho, tipo Joãozinho. Aí uma moça lá que era muito sarcástica, né? Umas brincadeiras em tom um pouco agressivo, falou para ela, fulana, nossa, e esse cabelo de neguinho, você passou a máquina zero, que tanto de caminho de rato é esse? Depois desse dia, eu nunca mais vi essa menina na faculdade. É um exemplo de como a evasão acontece. E a evasão, ela vai acontecer com as, as minorias, sobretudo com as minorias, mulheres, mães solteiras, pessoas que não são alfabetizadas, né? Quantas mulheres que são solteiras têm aí os seus filhos, são mães solteiras, têm os seus filhos, não conseguem se sentir-se acolhida dentro da universidade, dentro da escola. Então, percebam, né? E aí, essas teorias pós-críticas, elas vão falar sobre alguns conceitos, como, por exemplo, identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, multiculturalismo, né? Eles vão falar também sobre a diferença, os teóricos pós-críticos, porque eles vão entender que a diferença não é algo natural, não. A diferença nunca existiu, não. A diferença, ela está no mundo porque ela foi fruto dos homens. Ela é uma criação que está onde? No campo de uma construção social, entende? Então, percebam, essas teorias, elas datam aí as teorias pós-críticas de 1970, e aí nós temos como representantes Guattari, Rao, Gore, né, são teóricos aí dessa perspectiva pós-crítica. Então, retomando, teorias do currículo, nós temos as teorias tradicionais, conceitos, planejamento, eficiência, didática, aprendizagem, avaliação, organização, eficácia, teorias críticas, conceitos, ideologia, currículo oculto, classe social, capitalismo, relações de produção, reprodução cultural e social, resistência, poder, emancipação, libertação, conscientização, teorias pós-críticas, conceitos, multiculturalismo, raça, gênero, etnia, teoria queer, identidade, subjetividade, saber poder, representação. Vamos agora aqui a algumas questões. Marcela, o nosso processo de escolarização mesmo, de fato, ele acaba eu não digo nos marginalizando, mas de certo modo ele até nos marginaliza também em algum momento. Mas o nosso processo de escolarização, em alguma medida, para alguns,
ele acaba violentando essas pessoas, né? Veja, no meu processo de escolarização, eu tive professores excelentes, professores maravilhosos, como, por exemplo, a Iris, que hoje tenho o prazer de trabalhar com ela, somos da mesma secretaria. Eu estudei em escola particular até, eu acredito que o quarto ano, a quarta série. Depois da quarta série foi tudo público. E é uma satisfação para mim ter saído da escola pública e hoje retornar à escola pública, percebendo a escola pública como um lugar que possibilita mudança, como um lugar que é possível trabalhar pela transformação. E no meu processo de escolarização, eu passei por situações assim que, por vezes, eu me trancava no banheiro, deitava no banheiro e chorava sozinho. Minha mãe não sabia, minha avó não sabia, dada a violência que eu estava sofrendo dentro da escola. Quando me rotulavam, quando me xingavam, quando me tratavam com preconceito, eu olhava para o professor, por vezes o professor estava rindo. E isso não era só comigo, não. Tinha uma colega, eu acho que do sexto ano, ela era bem negra, né? Porque eu acredito que ela ainda esteja viva. Usava um Black Power, né? Na época não era tão comum Black Power, mas ela já usava um pouco. Nossa, era chamada de fósforo, era chamada de cabelo de bombril, e você olhava para ela olhava para o professor, e o professor naturalizando aquela questão, rindo junto com a classe. Então perceba como que o nosso processo de escolarização ele vai nos violentando ali, de certo modo, em algum aspecto, né? Vamos às questões. 31. Conteúdos, identidades, planejamento de ensino, avaliação e multiculturalismo caracterizam as teorias pós-críticas do currículo. E aí, minha gente? O item tá o quê? Me digam aí, o que tá o item? Deixa eu ver aqui no meu material. O que tá o item? O item está o quê, minha gente? Vamos lá aqui, peraí. Conteúdos, identidade, conteúdos, identidade, planejamento de ensino, avaliação e multiculturalismo caracterizam a teoria pós-crítica. Errado, porque como nós vimos, veja, conteúdo é tradicional, planejamento é tradicional, avaliação é tradicional, né? Multiculturalismo é o quê? Pós-crítico. Identidade o quê? Pós-crítico. Portanto, o item está o quê? O item está errado. 32. À luz da teoria crítica do currículo, a eficiência é a diretriz que conduz todo o planejamento da organização pedagógica. E aí, minha gente? O item está o quê? O item está errado, isso, Graça, porque a eficiência, ela não é de uma teoria crítica de currículo, não, ela é de uma teoria o quê? A eficiência, de uma teoria tradicional. 33. À luz da concepção crítica de currículo, o reconhecimento da existência de um currículo oculto é primordial para a identificação da ideologia presente no cotidiano escolar. O item está o quê? O item está correto. Veja, concepção crítica de currículo trata de currículo oculto? Trata. E é importante identificar esse currículo para perceber a ideologia? Sim. Se eu não identifico esse currículo, eu não percebo essa ideologia. O exemplo das profissões nos livros didáticos. Quando a gente vai trabalhar as profissões em sala, se nós temos um aluno que é filho de um gari, por exemplo, ele vai se sentir reconhecido? Não vai. Portanto, eu tenho que trabalhar aquelas profissões, mas tenho que ampliar aquele leque, trazer outras profissões, enfatizar outras profissões que são tão importantes quanto. Mas se eu não desvelo esse currículo oculto que está acontecendo ali naquele livro, isso passa despercebido, né? 34. À luz da concepção crítica do currículo, a subjetividade e o multiculturalismo são traços marcantes das teorias baseadas nessa concepção. O item está o quê? O item está errado, porque subjetividade, multiculturalismo são traços marcantes de qual teoria? De uma teoria o quê? Pós-crítica do currículo, né? 35.
Identidades, diferenças, alteridades, gênero e multiculturalismo caracterizam a teoria pós-crítica do currículo. E aí, minha gente, o item tá o quê? O item está corretinho, né? Identidade pós-crítico, diferença pós-crítica, alteridade pós-crítico, gênero pós-crítico, multiculturalismo pós-crítico. 36. À luz da concepção crítica de currículo, a neutralidade dos saberes é defendida para a garantia da cientificidade da seleção dos conteúdos. E aí, minha gente? O item está o quê? O item está errado, Marcela. Veja, não há de se falar em neutralidade para a concepção crítica do currículo. Quem vai trazer a neutralidade é quem? As teorias o quê? Tradicionais, porque as teorias tradicionais entendem que o currículo, ele é neutro, né? Ele é científico. 37. Críticas a identidades e a avaliação caracterizam a teoria pós-crítica do currículo. Vamos, minha gente. O item tá o quê? Errado, né? Por quê? Porque a avaliação é uma característica. Nossa, e esse que eu estou fazendo igual os meninos que eu atendo. Eu, hein? A avaliação é um conceito de uma teoria o quê? Tradicional. Os meninos que eu atendo lá, tudo com letra espelhada, eu estou espelhando aqui a letra também. Às vezes estou até trocando fonema já. 38. À luz da concepção crítica do currículo, a análise das relações sociais de produção, na busca da emancipação e da libertação das classes dominadas, direciona a organização curricular. E aí, minha gente? O item está o quê? O item está correto. Veja, Grazi, concepção crítica de currículo, relações sociais e de produção, é um conceito? É um conceito. Emancipação é um conceito? É um conceito. Libertação é um conceito? É um conceito. Direciona esse currículo? Direciona, portanto, o item está o quê? Corretinho. 39. Ensino, planejamento e eficiência são conceitos enfatizados pela teoria tradicional de currículo. O item está o quê? Correto, é só eu lembrar do mnemônico. Pomada. Rodrigo, o que é isso? Eficiência, ensino, planejamento, organização, metodologia, avaliação, didática, aprendizagem. Grazi, aquele dia lá você falou o que para mim? Conteúdo. Posso acrescentar conteúdo aí? Posso. Não foi isso que você falou, Grazi, naquela aula? Conteúdo. Posso acrescentar o conteúdo aí também. 20. A teoria crítica põe em relevo os conceitos de subjetividade, multiculturalismo e identidade. E aí, minha gente? O item tá o quê? O item está o quê? Errado, porque subjetividade, multiculturalismo e identidade são das teorias o quê? Pós-críticas do currículo. 41. Conteúdos, avaliação da aprendizagem, planejamento de ensino, classe social, identidade, caracterizam a teoria pós-crítica de currículo. O item está o quê? O item está errado. Vamos ver? Conteúdo tradicional, avaliação tradicional, planejamento tradicional, classe social, crítica, identidade, pós-crítica. Portanto, é errado, porque fizeram uma o quê aí? Uma mistura. 42. Os conceitos de ideologia, emancipação e reprodução cultural são próprios da teoria pós-crítica. O item está o quê? O item está errado, né? Por que que está errado? Vamos ver? Ideologia, crítica, emancipação, crítica, reprodução cultural, crítica. Portanto, o item está o quê? O item está errado, porque não é da teoria pós-crítica, é da teoria o quê?
crítica. 43. Classe social, identidade, planejamento e avaliação da aprendizagem caracterizam a teoria pós-crítica de currículo. E aí, minha gente? Vamos ver? Classe social, crítica, identidade, pós-crítica, planejamento, tradicional, avaliação tradicional, caracteriza pós-crítica? Errado. 44. A teoria crítica põe em relevo os conceitos de ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. Vamos ver se está correto? Ideologia, certo. Crítica, reprodução cultural e social, crítica. Poder, crítica. Classe social, crítica. Capitalismo, crítica. Relações sociais de produção, crítica. Conscientização, crítica. Emancipação, crítica. Libertação, crítica. Currículo culto, crítica. Resistência, crítica. Portanto, o item está corretinho. 45. A teoria pós-crítica põe em relevo os conceitos de identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação, discurso, saber-poder, representação cultural, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo e eficiência. O item está errado, Marcela, porque eficiência é da teoria o quê? Tradicional. Vamos ver os outros conceitos? Identidade é da pós-crítica, pós-crítica. Alteridade é da pós-crítica, pós-crítica. Diferença da pós-crítica. Subjetividade, pós-crítica. Significação, discurso, pós-crítica. Saber-poder, pós-crítica. Representação, pós-crítica. Cultura, pós-crítica. Gênero, pós-crítica, raça, pós-crítica, etnia, pós-crítica, sexualidade, pós-crítica, multiculturalismo, pós-crítica. Só está errado o quê? Eficiência. Agora, eu trouxe aqui os pressupostos teóricos do currículo em movimento. Ó, vou dar um intervalozinho de 10 minutos e aí a gente vai voltar. Separem lápis, borracha. Nós vamos usar essa folha em branco aí. Isso, só essa, tá, Marcela? Nós vamos usar essa folha em branco aí para fazer um esquema para organizar o nosso pensamento sobre os pressupostos teóricos do currículo, tá? São 2h16. Eu vou dar uma pausa agora, nós voltamos 2h26, tá bom? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não esqueçam, separem lápis e borracha, tá? Até já.
Olá, pessoal, estamos aqui de volta. Tá todo mundo aí? Me respondam aí, minha gente. Tá todo mundo aí? Olha, eu trouxe aqui um bônus para a gente falar sobre os pressupostos teóricos do currículo, esse caderninho aqui, ó. Rodrigo, onde é que eu baixo ele? No próprio site da Secretaria de Educação. Mas hoje a gente vai conseguir resumir ele aqui. Peguem lápis, borracha, para a gente começar a fazer aí algumas anotações. Eu vou anotar, tá? E aí, depois que eu anotar, a gente vai comentar, tá bom? Mas aí vocês já podem ir anotando aí também. Aí eu tô só anotando, tá, gente? Depois eu vou explicar.
Gente, temos aí agora, na nossa folha, todo o que está nesse livrinho. Conseguimos esquematizar aí tudo que está nesse livrinho, ó. Nesse livrinho aí de, deixa eu ver quantas páginas, 90 páginas. Tudo que está no livrinho conseguimos sistematizar. Agora eu vou explicar. Esse livrinho aqui, ele é dividido em 4 partes. Primeira parte, trata do processo de construção desse currículo. Como que esse currículo começa? Bem, ele chega na rede em 2010, numa versão experimental. As discussões começam em 2011, depois passam para 2012. Essas discussões, elas vão acontecer nas diversas instâncias: central, Secretaria de Educação, intermediária, regionais de ensino e local, escolas. São feitas plenárias, encontros, esse currículo é disponibilizado, por exemplo, no site da Secretaria de Educação, para que os professores pudessem fazer adendos, pudessem fazer colaborações, indicar sugestões, indicar melhorias, fazer apontamentos. Então, percebam, foi um processo em que todos participaram, gestores, coordenadores dos níveis centrais, intermediários, locais, professores, estudantes, comunidade. Portanto, foi um processo que construtivo e o que colaborativo. Segunda parte. Na segunda parte do documento são apresentadas as teorias do currículo, é apresentado a concepção de educação integral que o currículo apresenta, as bases pelas quais esse currículo se sustenta, que é a pedagogia histórico-crítica, a psicologia histórico-cultural e os eixos desse currículo em movimento. Teorias. Esse currículo vai se assentar aí em 3 teorias. Quais são em 2 teorias, desculpe. Quais são essas teorias? Críticas e pós-críticas. Esse currículo vai defender uma educação integral, que vai levar em consideração a ampliação de espaços, tempos e o que? Oportunidades. E ao retomar essa ideia de educação integral, acaba retomando as ideias de Anísio Teixeira, que foi uma grande influência em termos de educação integral, de se pensar essa educação que leve em consideração o indivíduo, né, que compreenda que o indivíduo é mais do que o aspecto mais do que o aspecto cognitivo, né? Essa educação integral vai ter como princípios, vai ter alguns princípios: intra-TED, in de intersetorialização, de transversalidade, in de integralidade, tra de trabalho em rede, de territorialidade e de diálogo em escola e comunidade. Esse currículo, ele vai se assentar numa pedagogia histórico-crítica que vai ter base em quem? Saviani, em uma psicologia histórico-cultural, que vai se assentar em quem? Em Vygotsky. Esse currículo também, essa educação integral oportunizada por esse currículo, vai levar em consideração alguns eixos transversais, como, por exemplo, a educação para a diversidade, a educação para os direitos humanos e a educação para a sustentabilidade. Na terceira parte do documento, são enfatizados o currículo que a secretaria defende, que é um currículo que é integrado, que é um currículo que é diferente de um currículo do tipo coleção. No currículo coleção, as disciplinas são fragmentadas, isoladas, né? E um currículo integrado, existe uma globalização do conhecimento, com vistas à integralidade de todas as áreas, de todos os saberes. Esse currículo integrado terá também alguns princípios. Quais são os princípios? A flexibilização, a interdisciplinaridade e a contextualização e a unicidade, teoria e prática. Quarta parte do documento vai falar sobre a avaliação que a secretaria adota, que é uma avaliação que para as aprendizagens, que é diferente de uma avaliação que da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem, ela procura obter aquela resposta imediata, né? Ou seja, é aquilo que o aluno está me mostrando naquele determinado momento. Mas ela não se preocupa com o que está por vir, com o que virá. Ela não se preocupa com o processo. Já uma avaliação para aprendizagem, que é aquela avaliação que a Secretaria de Estado de Educação defende, é uma avaliação que está preocupada com o processo e não com o produto. Sintetizamos esse documento aqui, ó,
de 90 páginas em uma folha. Peguem esse mapa mental, esse esquema, pegue na escola, compre um papel pardo, faça bem grande, coloque em qualquer lugar da sua casa, para todo dia você fazer esse esquema, pelo menos uma vez por semana, até o dia da prova. Aqui tem todas as informações que você precisa saber. Vamos avançar para as questões. É porque não tem como avançar todo, Grazi. Me fala as partes que você quer que eu avance, que eu aumento um pouquinho. Porque como está em paisagem, não tem como aumentar tudo, sabe? Do outro lado que você está falando, ah, tá, de um lado depois do outro, tá. Revejam essa aula depois com mais. Sim, eu vou movimentando devagarzinho. Revejam essa aula depois com mais tempo, tá? Ela vai ficar disponível aí uns dias. Podemos. Professor, o senhor pode repetir a quarta parte, por favor? A quarta parte vai falar sobre a avaliação, né? Peraí. A quarta parte vai falar sobre a avaliação. E aí, é, a Secretaria de Educação defende uma avaliação para as aprendizagens, que é diferente de uma avaliação da aprendizagem. Na avaliação da aprendizagem, se preocupa-se apenas com o produto, aquele resultado que o aluno está me mostrando naquele momento. Já uma avaliação para a aprendizagem é diferente, ela se preocupa com o processo e não apenas com o produto, não apenas com o que aquele aluno está me mostrando naquela prova, naquele exercício. Portanto, a Secretaria de Educação vai defender uma avaliação para as aprendizagens, que difere de uma avaliação da aprendizagem, porque a avaliação da aprendizagem se sustenta no viés positivista. O que é um viés positivista, Rodrigo? O aluno faz ali a atividade e por meio daquela atividade eu dou um ponto e ele se resume àquele ponto e acabou. Eu não trabalho para promover uma aprendizagem. Já numa avaliação para as aprendizagens, eu me comprometo com o processo. Se o aluno não conseguir naquele momento fazer as atividades, eu posso auxiliá-lo de maneira que durante o processo ele venha conseguir o quê? Fazer. Podemos ir para os exercícios, minha gente? Vamos aos exercícios. 46. Em seus pressupostos teóricos, o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal dispõe que, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, o estudo dos conteúdos curriculares adotará a prática social dos estudantes como um elemento para a problematização diária na escola e na sala de aula, e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem, que revela os signos e os sentidos culturais. E aí, minha gente, o que vocês me dizem? E aí, minha gente, o item tá o quê? Correto, né? E tá correto porque, ó, pedagogia histórico-cultural, vai falar sobre mediação, vai falar sobre signo, né? Vai falar sobre linguagem. Tá certinho. A pedagogia histórico-crítica, né? Ela vai dizer que o professor é o quê? O mediador. Ele vai fazer uma mediação, né?
47. O conceito de currículo, defendido pelo Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, expressa a ideia de conjunto de matérias existentes na grade curricular. E aí, minha gente? Vamos, minha gente, cadê vocês? Coloquem aí no chat. Vou ler novamente. O conceito de currículo defendido pelo Currículo em Movimento da Educação Básica expressa a ideia de conjunto de matérias, disciplinas existentes na grade curricular. O currículo da secretaria defende esse tipo de currículo como uma lista de conteúdos, uma grade de matérias, um conjunto de disciplinas? Não, porque o currículo para a Secretaria de Estado de Educação é o currículo, só um minuto, é um currículo que integrado. 48. Em relação à psicologia histórico-cultural, advogada pelo Currículo em Movimento da Educação Básica, é correto afirmar que decorre de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem, com os professores, num ambiente favorável à humanização. O item está certinho. A psicologia histórico-cultural é de quem? É de Vygotsky. Vygotsky vai falar que é a partir dos aspectos históricos e culturais é que nós nos desenvolvemos, que nós nos humanizamos, né? 49. O currículo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal tem como pressuposto as teorias crítica e pós-crítica. O item está o quê, minha gente? Certinho, teoria crítica e pós-crítica. 50. O princípio da transversalidade deve ser entendido como um princípio que busca assegurar, no âmbito do governo, a articulação entre as diferentes políticas públicas, tais como as relacionadas a projetos sociais, econômicos, culturais e desportivos. É errado, não é a transversalidade, minha gente, é a intersetorialização. O que é a intersetorialização, Rodrigo? É quando diversas instâncias políticas, culturais, esportivas, da saúde se movimentam no sentido de oportunizar uma educação melhor, se organizam no sentido de oportunizar algumas coisas àquelas crianças. Vejam, em Valparaíso, por exemplo, eu fui fazer assessoria em uma escola, a escola lá se chama Ipanema. E essa escola municipal fica situada num lugar onde tem um índice muito grande de pessoas que têm, ai gente, me fugiu agora o nome, né? Leucemia não, aquela doença da pele que descamba, hanseníase. Essa escola está situada num lugar, numa comunidade onde tem muitas pessoas que têm hanseníase. O que a escola faz? Ela fez um vínculo com a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de que, pelo menos 2 vezes ao ano, alguns profissionais da saúde vão lá para a escola e fazem toda uma checagem nos alunos, no sentido de saber se alguém está com algum aspecto que se relaciona a hanseníase, né? Hanseníase é da pele, né, gente? Porque tem a do rato também. Não, a do rato é leptospirose, né? Não, é hanseníase mesmo. Veja, é muito comum nas escolas exame de vista. É uma política, né? Do âmbito governamental que promove o quê? O quê? Essa intersetorialização, essa articulação. 51. No currículo em movimento da educação básica, a escola deve ser compreendida como espaço físico no qual se realizam as atividades educativas. E aí, minha gente? Vamos, Marcela, vamos, Graziele, vamos, deixa eu ver quem mais está aqui. Acho que é a Luana. Deixa eu ver. Luana, vamos, Luana. O item está o quê? O item está errado. Errado por quê? Porque não se resume ao espaço físico da sala de aula. Nos pressupostos teóricos tem
A ideia de territorialidade. O que é a territorialidade? É se fazer pertencente àquele território, valer-se de igrejas, de postos de saúde, de quadras, dos arredores da escola, no sentido de entender que a educação pode se dar para além dos muros da sala de aula. Portanto, o item está o quê? O item está errado. 52. Para o currículo em movimento da educação básica do DF, a prática social é um conjunto de conhecimentos, regras e competências que o setor produtivo espera que a escola desenvolva, visando a formação do cidadão e a qualificação para o trabalho. O item está o quê, minha gente? Está falando de prática social, que é lá da pedagogia histórico-crítica. Está errado, porque a prática social são as experiências de vida. Experiências de vida que os alunos trazem para dentro da escola, porque é a partir das experiências de vida é que nós desenvolvemos todo um trabalho, levando em consideração a didática da pedagogia histórico-crítica, que passa pela prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social que final. 53. Ao discutir as questões relativas à diversidade, os professores devem evitar abordar as diferenças de orientação sexual. Essa eu sei que vocês sabem. Porque é o que, gente? É terminantemente o que? Proibido. Não é proibido? E aí, me digam, a Marcela está dizendo que está errada. E eu estou aqui afirmando que essa vocês sabem porque é proibidíssimo esse tipo de discussão dentro da escola. Não é? É errado. Gente, tá errado. Olha só. Diferença e orientação sexual. Tá dentro de qual teoria do currículo esses conceitos? Teorias pós-críticas. As teorias pós-críticas não falam que nós temos que levar em consideração a diferença, o gênero, a raça, a sexualidade, a etnia. Portanto, é vedado discutir essas questões? Os professores devem evitar? Não, porque os próprios pressupostos teóricos do currículo em movimento defendem esse tipo de trabalho. Cuidado, uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que a teoria traz. Eu conheço pessoas que não passaram nessa prova aqui de professor substituto por conta dessa questãozinha aqui, ó, porque levou em consideração a falácia aí do kit gay, essa loucura toda, esse contexto todo polarizado que nós vivemos, aí a pessoa leu e falou, realmente, não pode não, isso é proibido. Ora, vamos retomar as teorias do currículo? O currículo em movimento da Secretaria de Estado de Educação defende qual teoria? Teoria crítica e pós-crítica. Alguma dessas teorias trabalha com a diferença e orientação sexual? Pós-crítica. Então, o item está o quê? Correto? Errado. Errado. 54. Em relação à psicologia histórico-cultural, advogada pelo currículo em movimento da Secretaria de Estado de Educação, é correto afirmar que ocorre por meio das contingências, surgimentos ao acaso, estímulos e respostas. Aqui seria a aprendizagem. A aprendizagem para o currículo em movimento, ela se constrói dessa forma? Minha gente, cadê vocês? Eu vou atravessar esse telefone, eu vou atravessar esse telefone aqui, porque, pelo amor de Deus, viu, minha gente? O item tá o quê? O item tá errado. Olha só, contingência, vai me relacionar a quem? Skinny, surgimentos ao acaso, vai me relacionar o quê? Gestalt, que são o quê? Insight, os insights. Estímulo e resposta, me relaciona a quem? Skinner. Rodrigo, o que são os insights? Os insights são aquelas ideias que a gente tem assim, ó, momentânea e que nos oportunizam resolver problemas. Por exemplo, eu estou num processo de escrita muito grande em razão do mestrado. Às vezes eu estou banhando e me vem em mente alguma coisa. É o quê? Um insight. Aí automaticamente eu peço para o meu companheiro, por exemplo, o Ellison, anota aqui para mim. Aí ele anota o que eu estou pensando, que é objeto de estudo do meu trabalho, mas que não surge, às vezes, com facilidade, mas de maneira espontânea, às vezes pode acontecer. É o que a Gestalt fala. 55.
A educação para a diversidade é a realização de uma prática pedagógica que visa criar e executar estratégias com base em uma visão crítica sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política e econômica do país. O item está o quê, minha gente? O item está O item está o quê? O item está corretinho, né? A educação para a diversidade é isso, criar estratégias, né, numa visão crítica desses grupos. 56. A diversidade deve ser trabalhada na escola por meio dos eixos transversais, pois eles reforçam o caráter normativo do currículo. O item está o quê, minha gente? O item está errado. O currículo é normativo? Não, o currículo é o quê? Integrado. 58. O tema diversidade deve ser classificado como um inclusivo pelo fato de considerar a exclusão social como um fator preponderante na história da educação brasileira. O item está correto. A exclusão social não é algo que é preponderante na nossa realidade? É, porque as minorias são o quê? As minorias são excluídas. Mulheres que ganham salários menores do que homens, né? Enfim, 59. A educação baseada na cidadania é um avanço importante para a inclusão de minoria nas políticas sociais e, por isso, garante a convivência igualitária entre os grupos, considerado como maiorias e minorias. Está errado, porque isso garante, não garante essa convivência igualitária. Não garante, mas esse trabalho oportuniza uma reflexão, não é mesmo? A educação para a diversidade deve abordar temas como racismo, machismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, depreciação de pessoas que vivem no campo, entre outras discriminações a grupos historicamente marginalizados. E aí, minha gente? O item está o quê? O item está correto. A diversidade é justamente isso, é compreender esses grupos, essas minorias, né? 61. Em relação à psicologia histórico-cultural, advogada pelo currículo e movimento da educação básica, é correto afirmar que a aprendizagem ocorre quando o indivíduo encontra-se em um estado de prontidão física e intelectual, adequado para assimilar novos conhecimentos. E aí, o que vocês me dizem? O item está o quê, minha gente? Nós já estudamos concepções do desenvolvimento e aprendizagem. O item está o quê? Errado. Por quê, Rodrigo? Estado de prontidão física. Inatismo. Assimilação. Eu tenho quem? Interacionismo. Portanto, o item está errado, né? Porque a psicologia histórico-cultural leva em consideração apenas o quê? Apenas uma perspectiva interacionista, que vai se sustentar em um viés socio-interacionista de Vygotsky, né? 62. O currículo da educação básica da Secretaria de Estado de Educação fundamenta-se numa pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural. O item está o quê? O item está certinho, correto. 63. Para o currículo em movimento da educação básica do DF, a prática social é o conjunto de crenças e atitudes que compõem os processos de socialização dos estudantes. O item está errado, minha gente, porque a prática social é o quê? São as experiências de vida. São as experiências de vida. 64. Em conformidade com o currículo em movimento da educação básica, na Secretaria da Secretaria de Estado de Educação, na relação professor e aluno, deve predominar a autoridade do professor e a atitude receptiva do aluno. E aí, minha gente, é errado, porque o professor, o que que é o professor? Só um minutinho. O que que é o professor? O professor é o quê?
Um mediador. 65. Em conformidade com o currículo em movimento da educação básica, a capacidade de assimilação da criança é igual à do adulto, à dos adultos. Errado, porque isso daqui é numa perspectiva o quê? Tradicional. O princípio da transversalidade deve ser entendido como um princípio que busca transformar a escola em um polo de trocas culturais e de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, só um minutinho, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas populares. E aí, minha gente? O item está errado. Aqui não é a transversalidade. Aqui é o quê? Diálogo, escola e comunidade. Diálogo, escola e comunidade. 67. Em conformidade com o currículo e movimento da educação básica da Secretaria de Estado de Educação, os métodos de ensino partem de um saber fundado na experiência dos estudantes, e o trabalho docente relaciona a prática vivida pelos estudantes com os conteúdos escolares. O item está ok, minha gente? O item está certinho. Minha gente, finalizamos o nosso estudo. Rodrigo, para de participar aí, tá? Finalizamos o nosso estudo, tá? Eu agradeço aqui a compreensão de vocês, a empatia de vocês, o estar de vocês aqui à tarde. Eu sei que é complicado, alguns estão em regência, mas eu vou tentar fazer o upload de maneira que essa aula vai estar disponível, eu prometo, né? Se assim a internet permitir, às 19 horas. Revisem esse conteúdo, voltem lá na parte do quadrozinho do esquema que nós fizemos, ó, esse esqueminha aqui, revise isso, anote isso, porque isso daqui também é a base da prova de vocês, tá? Alguém tem algo a dizer? Alguém quer comentar alguma coisa? Marcela, você abriu o microfone, quer comentar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, a aula foi maravilhosa. Agradeço a possibilidade de vocês estarem aqui, tá? Eu observei que é preciso treinar mais um pouquinho, sobretudo pressuposto teórico do currículo, tá? Resolvam questões aí sobre os pressupostos teóricos do currículo. E outra coisa, eu observei também uns erros que não deveriam acontecer em manifestações do currículo, tá? Revejam também as manifestações do currículo. Então, é isso e nos vemos na sexta-feira, tá? No mesmo período à tarde. Lembrando que eu vou fazer uma live no meu Instagram, um simulado, eu acho que de 100 questões, que vai trazer muitos conteúdos. Participem no dia, tá? Será à noite, eu ainda não tenho data, não, que eu vou me organizar aqui em razão da minha agenda. No mais é isso, desejo a todos vocês um bom feriado, um bom descanso, e nos vemos na sexta-feira. Paz e bem, tá?